Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa incrível Escola Bíblica Dominical. Para quem não me conhece, meu nome é Pastor Hermes Antônio, sou aqui do estado de Tocantins, da cidade de Palmas, e sirvo a Deus aqui na Assembleia de Deus Shalom, presidida pelo pastor Hermes Vieira Neto e a pastora Ezi Batista. Eu sou o xará do pastor Hermes e a quem eu agradeço a cobertura espiritual e o empenho de estar sempre lembrando de mim nas orações. Amém? Então vamos lá. Deixa eu molhar o bico aqui para nós entrar direto na aula. Vamos lá. Estamos chegando no final do trimestre. Nós estamos na lição 12, de um total de 14. Então vamos lá. O título da lição de hoje é: o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. 3 objetivos. Eu não vou ler o textuário nem a verdade aplicada. Então vamos para os 3 objetivos. Mostrar as credenciais para um discípulo forte. Ressaltar a importância da maturidade espiritual. Destacar o compromisso com o crescimento da igreja. O texto de referência tem 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, 16, 17 e 18. Então vamos lá. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Queridos irmãos, recomendar, segundo o dicionário, significa indicar alguém como bom ou por suas qualidades. Em sua carta pastoral a Timóteo, Paulo elenca qualidades de um bom discípulo de Cristo para exercer um ministério recomendável. Bom, eu lhe faço a seguinte pergunta: é importante ter um ministério recomendável? Sim, é muito importante você ser recomendável, uma pessoa confiável, uma pessoa onde alguém possa assinar por você. Dizer, pode levar, é bom, pode chamar, é excelente. Ora, o apóstolo Paulo sabia da necessidade de formar discípulos fortes, assim como ele acabara se tornando a ponto de evangelizar toda a Ásia Menor. Ora, Paulo atendeu ao chamado do Senhor, tornou-se apóstolo dos gentios e levou a palavra de Deus a todos os gentios que ele pôde. Fazendo viagens missionárias, verdadeiras aventuras, e todas essas viagens, todos esses perrengues que ele passou, o transformou em um homem forte, em um servo de Deus forte, e a fim de cumprir a sua missão. Nós devemos entender uma coisa, que na obra de Deus, as tribulações e as lutas estão na agenda de Deus. Nós vamos nos encontrar com ela a qualquer hora. No serviço do labor cristão, como discípulos, essa agenda está marcada. Uma hora ela vai chegar em nossa vida. Mas isso é para nos fortalecer. E logo aqui no tópico 1.1 diz que nós devemos confiar nas Escrituras. Ora, Paulo confiava na palavra de Deus e era o seu instrumento de trabalho, era a palavra de Deus. Assim, nós também devemos ter em prática e colocar em prática a palavra de Deus, ensinando-a a palavra e confiando na palavra. Assim como uma âncora está presa ao seu navio, nós também devemos ter esse mesmo sentimento
de estarmos presos em Cristo Jesus. O termo confiar no grego é rahel, que significa ter muita coragem, ser de bom ânimo ou ser ousado. Para pregar a palavra de Deus, para trabalhar na seara do Senhor, nós precisamos ter rahel, ter ousadia, ter muita coragem para trabalhar na obra de Deus. A Bíblia é um manual mais completo e confiável sobre todos os aspectos da vida cristã, principalmente para o discípulo que deseja crescer na obra de Deus. Para ter coragem, ânimo e ousadia, um líder deve confiar na palavra de Deus. As maiores lições sobre discipulado foram dadas por Jesus aos seus 12 discípulos, aos seus 12 apóstolos, e depois parte desses a outro. Um discípulo forte confia nas Escrituras e ensina outros a confiarem na palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós devemos confiar nela como palavra de Deus. Nos apropriarmos da fé, com fé da palavra de Deus. Pregar esta palavra a tempo e a fora de tempo. Depende de Deus. O verbo depender tem origem do latim dependere, que significa estar preso ou estar pendurado. Como eu falei agora há pouco, como uma âncora que está empendurada num navio e ela, sem o seu navio, ela não tem utilidade. Assim, nós temos que ter esse sentimento em nossa mente de que nós dependemos inteiramente do Senhor e da sua palavra. E a sua palavra é quem nos conforta. A sua palavra é quem nos dá força e direção. A sua palavra é quem nos alimenta. A sua palavra é quem nos sustenta. Tá? Então vamos lá. O 1.3, tornar-se forte. Nas cartas a Timóteo, Paulo descreve critérios para um discípulo forte. Porque ninguém nasce pronto e formado. Davi, antes de enfrentar Golias, passou pelo teste do urso e do leão. Um discípulo se torna forte após ser provado e se mostrar irrepreensível. Irrepreensível ao contrário do repreensível. O irrepreensível é aquele que não sofre repreensões. O repreensível é aquele que vive sofrendo repreensões. Nós devemos ter o cuidado de não nos soltarmos deste barco chamado Jesus e termos em mente o nosso propósito, que é servir a Cristo na beleza da sua santidade, através da sua palavra, trabalhando para Ele, vivendo com Ele, ensinando a palavra dEle. Ser um discípulo se torna forte. Um discípulo se torna forte após ser provado e se mostrar irrepreensível. Ora, eu já vi muitos obreiros e obreiras na obra do Senhor, discípulos, sendo reprovado. Reprovado por quê? Porque não encara a situação que está vivendo de forma irrepreensível. Mas ele tende a querer se desvencilhar do problema, se desvencilhando de Jesus. E aí ele é reprovado na peleja. E toda peleja que nós passamos, toda tribulação que nós passamos, ela tem um caráter pedagógico de nos ensinar. E nós devemos ter a consciência, a compreensão de perguntar a Cristo o que ele está querendo nos ensinar com esta luta. Qual é a lição que devemos tirar daquele momento trabalhoso que estamos passando? Com essa compreensão, com essa mentalidade, nós nos tornamos discípulos fortes. Com essa mentalidade de que Deus está trabalhando em nós alguma falha, alguma coisa que nós precisamos melhorar, com essa mentalidade, nós conseguimos compreender
aquilo que Deus quer que nós aprendamos, que nós estamos, precisando aprender da parte dele. E as lutas e tribulações vêm como um caráter pedagógico para nos ensinar mesmo, tá? Então o tópico 2 diz o seguinte: revela maturidade espiritual. Ora, um discípulo forte, ele revela a maturidade espiritual. A maturidade espiritual, ela chega na vida de uma pessoa através da compreensão que ela tem do mundo, que ela tem da sua cosmovisão, de como ela encara o mundo. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa de uma certa idade e pensamos que ela tem uma maturidade, ou esperamos que tenha, porque é natural que tenha, mas nem todas as pessoas que têm uma idade boa é realmente uma pessoa madura, ou tem maturidade espiritual. Há muitos jovens que têm mais maturidade emocional e espiritual do que muitas pessoas de uma certa idade. Então isso é muito relativo. É relativo a quê? A cosmovisão que a pessoa tem da vida, de como ela encara os problemas, de como ela aprendeu, de como ela foi discipulada, de como ela foi ensinada a servir na obra de Deus e encarar os problemas da vida comum que todos nós temos. Essa maturidade espiritual fazia com que Paulo recomendasse como seu substituto, como aconteceu quando Timóteo, junto com Erasto, foi para a Macedônia. Ora, Paulo tinha tanta confiança na maturidade espiritual de Timóteo que ele enviou Timóteo com Erasto para a Macedônia para substituí-lo por um tempo até ele chegar. Ele ainda diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, não se preocupe. Tem um bom procedimento. E ali, na segunda carta, ele dá todas as orientações de como um obreiro, uma obreira deve se comportar na casa de Deus, frente aos seus discípulos. Ora, não tem jeito de nós que estamos no trabalho do Senhor não nos tornarmos exemplo ou em algum dado momento o próprio discípulo nos copiar. Sempre haverá, de alguma forma, em algum aspecto, o discípulo nos copiar, em alguns trejeitos de fala e, sobretudo, de pensamento. E isso nós devemos transmitir o que é bom de nós aos nossos discípulos, para que o que é bom de nós, que é Cristo, ele possa absorver e não nós transformarmos discípulos de Jesus em discípulos nossos. Não é assim que funciona. Nós devemos ter a preocupação de ensinar e transformar discípulos de Cristo e não discípulos nossos. Mas acontece que num dado momento o próprio discípulo vai copiar a gente em alguma coisa, mas que ao copiar, ele copie coisas que são inerentes à pessoa de Jesus Cristo, tá? Então, na caminhada com Cristo, um discípulo forte ajuda outros a crescerem e ainda continua avançando. Ora, desde o princípio foi assim. Jesus preparou os 12 discípulos, os 12 apóstolos, os discípulos, os 70 discípulos, os 12 apóstolos, e distribuiu. E eles ensinaram a um, ensinaram a um, ensinaram a um, ensinaram a outro, e agora nós estamos ensinando a uma geração que está chegando. E essa geração precisa ser ensinada e ensinada com qualidade, né? Vamos ver o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses. Tessalonicenses, está aqui para trás. Vamos ver aqui. Eu estou usando minha Bíblia King James e eu quero ler aqui Filipenses 3, 12 e 13. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus.
Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, a tua vida, seja o elo mais forte de ligação da tua vida com a obra de Deus. Amém? Então, eu preciso estimular os novos discípulos a trabalharem, a estarem com o Senhor, ensinando a outros discípulos e formando outros discípulos. Eu, discipulador, eu, discípulo, eu devo ser este canal de facilitação no seio da congregação para ajudar a promover o crescimento de outro discípulo, sem ter medo de que aquele discípulo vai tomar o meu lugar. Quem pensa assim ou deixa de ensinar na igreja, de discipular, com medo de ser tomado o lugar, é fraco e ainda não tem um comportamento que revela maturidade espiritual. Amém? Quando eu trabalhava com jovens, graças a Deus eu consegui produzir alguns discípulos para a glória de Cristo, que me sucederam, não me substituíram, mas me sucederam na obra de Deus. E essa, como eu falei agora há pouco, essa geração que vai nos suceder, nós devemos ter um cuidado de ensiná-la a confiar e a depender na palavra de Deus, para que o seu caráter revele maturidade espiritual. E quando você tem a maturidade espiritual na obra de Deus, você não tem medo de ensinar ninguém a crescer e deixar crescer na obra de Deus. Eu já vi muitos obreiros matando verdadeiros talentos dentro da igreja, sufocando a fim de não deixar a pessoa crescer, brilhar também. E isso é errado, porque de alguma forma Deus vai promover aquela pessoa, ou por essa mão ou por aquela mão, tá? Então vamos lá. O 2.2, no relacionamento com as ovelhas. No relacionamento com as ovelhas, nós devemos ter o seguinte cuidado, principalmente na questão ética moral. Nós devemos ter muito cuidado com as questões éticas dentro da igreja, para não deixarmos as coisas serem confundidas, né, com liberdade, liberalidade e liberdade, né? Um obreiro homem deve ter respeito pelas moças da igreja, uma obreira mulher deve ter respeito pelos rapazes e pelas moças, pelos anciões da igreja, enfim. O respeito é a ponte que nos liga com todas as culturas da igreja, é o respeito. Uma igreja tem culturas de todas as formas, criações, famílias, né? E cada um reage de um jeito, né? Então nós devemos ter um cuidado com o relacionamento com as ovelhas. O objetivo de ser exemplos fiéis, o discípulo de Cristo tem que mostrar maturidade no relacionamento interpessoal. Cuidado com o que fala, tipo de brincadeira que tira, tipo de comentário que faz. As relações interpessoais na igreja, vira e mexe, pega fogo, principalmente no seio da liderança. Então, um líder maduro, um discipulador maduro, revela nele a maturidade espiritual. Então vamos lá. O mau discípulo exige das ovelhas uma obediência cega como Diótrefes, que fazia como Diótrefes fazia, revela ser um discípulo imaturo. A palavra de Deus nos orienta a termos um bom relacionamento com todos. Hebreus 12 e 14. Isso também inclui o relacionamento de discípulo com seus discipuladores.
O verdadeiro discipulador não abdica de sua principal tarefa, cuidar de seus discípulos. João 21 e 16. Antes de sair de Éfeso, Paulo fez uma última recomendação aos discípulos para vigiarem a si e as ovelhas confiadas a eles pelo Espírito Santo. Ora, a responsabilidade de cuidar dessas almas que chegam na obra de Deus é nossa. Nós que já estamos maduros, que já estamos com uma boa experiência dentro da casa de Deus, a responsabilidade é nossa. E essas pessoas e outras, elas olham para nós e veem em nós um exemplo a ser seguido dentro da igreja. Por isso, um obreiro, uma obreira, deve ter muito cuidado com o seu comportamento interpessoal dentro da igreja. Respeito, como diz aqui na minha terra, é bom e todo mundo gosta. Então, é algo que não devemos deixar passar de qualquer forma, né? E nem tratar de qualquer forma. Devemos ter respeito e maturidade. Amém? Na condução da igreja, sem maturidade espiritual, a igreja demora em sua missão de avançar, dada por Jesus. Nos dias de João, Gaio e Demétrio, a igreja estava sob forte perseguição e somente cristãos fiéis, maduros, seriam ousados e suficientes para fazê-los avançar. Apenas maduros espiritualmente comprometem-se com o avanço da obra de Deus. Somente quem é maduro espiritualmente se compromete com o crescimento da igreja. O crescimento da igreja se deve dar em número e em qualidade. Quando a igreja cresce só em número e não cresceu em qualidade, ela engordou, inchou. Precisa ter qualidade. E a qualidade, ela é feita através do ensino da palavra. É ela que purifica, é ela quem separa o joio do trigo. É a palavra de Deus, tá? Então, apenas discípulos maduros espiritualmente comprometem-se com o avanço da obra de Deus. Quem não é maduro espiritualmente não consegue se comprometer com o avanço da obra de Deus. Isso era constatado na hospitalidade que ofereciam àqueles que procuravam sua ajuda enquanto viajavam para pregar o evangelho, como foi com Paulo também, acolhido por certo Gaio. Ora, um crente que é maduro espiritualmente, ele entende a hora certa do trabalho dele. É bem verdade que hoje nós devemos ser hospitaleiros, mas devemos ter cuidado a quem nós colocamos em nossa casa. A hospitalidade, ela não passou, ela ainda está por aqui. Porém, eu devo ter o cuidado de saber quem eu estou colocando na minha casa. A recomendação é o que eu falei no início. É recomendado por quem? Porque a obra cresceu, são centenas de igrejas, tem picareta em tudo que é lugar, bandido, e nós devemos vigiar em quem colocamos em nossa casa. Agora, quando nós colocamos em nossa casa um homem e uma mulher de Deus, nós estamos fazendo, irmãos, uma grande obra. É muito bom você hospedar na sua casa um pregador, uma cantora, alguém que veio, um missionário que está de passagem, que o pastor pediu, recomendou. Se você pode fazê-lo, faça-o. Não há problema. E entenda que é para o crescimento da obra de Deus. Eu ensinei que a maturidade do discípulo se revela em seus relacionamentos fundamentais com Jesus, a igreja e com Jesus, com a igreja e com seus liderados. Ora, o relacionamento é a base de todas as coisas, é o elo que liga a irmandade dentro da igreja. Ok? Vamos andando. O tópico 3 diz o seguinte: compromete-se com o crescimento.
A maturidade leva os discípulos a comprometer-se com o próprio crescimento e com o crescimento daqueles que estão sob sua responsabilidade. Queridos irmãos, coisa boa é quando você vê um discípulo seu, alguém que você discipulou ou está discipulando, crescendo na obra de Deus. Ele vai ter uma oportunidade na igreja para pregar, cantar, trabalhar, ir para a cantina, limpar o banheiro, varrer, enfim, tirar oferta. E você vê aquela pessoa ali, aquilo dá uma gratificação muito grande, porque é o fruto do seu trabalho, né? É o fruto do seu trabalho e isso é muito bom. E isso revela um crescimento na pessoa e nós devemos proporcionar crescimento espiritual a essas pessoas e não fazer como Diótrefes fazia, privar as pessoas de serem abençoadas, a fim de deixá-las manietadas, amarradas a seu pé. Mas tudo isso só é possível quando nós compreendemos que nós dependemos de Deus como a âncora para fazer o seu trabalho, depende do seu navio. Nós compreendemos que estamos presos a Jesus como a âncora está presa ao seu navio. E ela precisa fazer o seu trabalho. Qual é a tua obra? Nos teus passos, o que faria Jesus? Então vamos lá. Sendo exemplo, Paulo recomendou que Timóteo fosse o exemplo dos fiéis. Timóteo 4:12. Como ele próprio era digno de ser imitado, porque era imitador de Cristo. Ora, nós lemos aqui na 1 Timóteo, o texto de referência, que ele, Paulo, alcançou misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus Cristo mostrasse longanimidade. Ele mostrasse em Paulo a longanimidade em Paulo, que ele teve em Paulo, para com os outros que haviam de crer e herdar a vida eterna. Então, eu olho para Paulo, eu vejo a longanimidade de Deus em minha vida, também na vida de Paulo em minha vida. E essa longanimidade, essa misericórdia de Deus na minha vida é para quê? Para que eu possa herdar a vida eterna. Amém? Aleluia! O contraste daquele comportamento estava no jovem Timóteo, chamado por Paulo de tu, ó homem de Deus. João foi claro ao ensinar: amados, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então, nós precisamos ser exemplos. Exemplo de homem de Deus. Tu, ó mulher de Deus. Tu, ó homem de Deus. Aleluia, tu é o exemplo. Não tem como tu fugir. Tu estás preso no Cristo. E as pessoas olham para ti, glória a Deus que eles veem em ti um obreiro irrepreensível, uma obreira irrepreensível. Uma obreira irrepreensível é aquele que não sofre repreensão. E o obreiro que sofre repreensão é aquele que nunca é aprovado nas suas lidas, nas suas provas diárias. Ele sempre está sendo reprovado. E o ciclo da reprovação causa desânimo, causa estagnação. O ciclo da reprovação causa frieza espiritual. Quando você encontrar um crente frio espiritualmente, você pode investigar como anda o ciclo de reprovação na vida dele em várias áreas da sua vida. Amém? A prova é para nós sermos aprovados. Ensinando a palavra. João revelou que Jesus é o verbo, a palavra. Ensinar a palavra é ter Jesus como referência de amor, integridade, fidelidade, obediência e humildade. Timóteo foi ensinado e também enviado a ensinar, porque isso significa fazer o evangelho avançar. Quando nós vamos atrás de um discípulo, nós estamos sendo enviados pelo nosso líder
nós vamos atrás de uma ovelha, nós vamos atrás de um crente que está afastado, de um jovem que está afastado, de uma família que está afastada. E eu vou lhe dizer uma coisa, quando uma pessoa recebe uma visita sua em casa, ele acha isso muito bom, porque todo mundo gosta de ser lembrado, todo mundo gosta de ser visto, e lembrou-se de mim. E tudo que uma pessoa quer é um carinho, é um dengo, né? Ele precisa de um mimo, e tem hora que precisa mesmo de uma palavra de ânimo. E essa palavra quem tem é você, tu, mulher de Deus, tu, homem de Deus. Não está sabendo que tem ovelhas na igreja perecendo? Não espera o pastor, vai visitar. Pergunta, pastor, eu posso ir visitar fulano? Está sabendo alguma coisa? Não estou sabendo. Então vai atrás. Não deixa as ovelhas de Jesus perecer. Aleluia! Um discípulo maduro espiritualmente pauta seu ministério pela palavra de Deus e aproveita as oportunidades para pregar a palavra de Deus. Vamos ver aqui o que diz em Timóteo, 2 Timóteo 4:2. Que pregues a palavras, inste a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, ou seja, tem paciência, seja longânimo, mas ensina a palavra. Tenha paciência, mas prega a palavra. Vai visitar, não fala de você, fala de Jesus. Ouve e depois você aplica a palavra. Ouve, depois você aplica a palavra. Ouve, medita numa leitura na palavra com a pessoa e faz ela refletir, porque a palavra vai falar com ela. Porque nós lemos logo aqui no início que ela é uma palavra confiável. Confiável. A Bíblia é uma palavra confiável. É o manual mais completo, confiável sobre todos os aspectos da vida cristã, principalmente para um discípulo que deseja crescer. Então, quando nós vamos visitar uma pessoa, nós precisamos também meditar na palavra de Deus. Amém? Apontando para Cristo, discípulos fugiam de Paulo, temendo ser vítimas de sua perseguição, só passando a ter paz após recomendação de Barnabé. Está em Atos 9:27. Vamos abrir aqui a palavra em Atos 9:27. Atos dos Apóstolos 9:27. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor. Falava e também disputava com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Ora, antes dos judeus quererem matar Paulo, os gregos também já queriam. Mas veja bem, um verdadeiro discípulo promove o crescimento de outro discípulo. Barnabé é o exemplo mais claro para a nossa vida nesta aula, além de Paulo para com o exemplo de Timóteo, mas de Barnabé para com Paulo. Ninguém queria falar com Paulo, ninguém recebia Paulo. Paulo estava na igreja, mas ninguém visitou Paulo. Paulo ia ser dispensado da igreja, mas aparece um homem chamado Filho da Consolação, Barnabé, que pega pela mão de Paulo e leva aos apóstolos e apresenta: irmãos, este é o irmão Saulo. Jesus o encontrou e salvou sua vida. E digamos que Barnabé fez o papel do discipulador, o acolhedor, acolheu a Paulo. E nós
devemos ter o cuidado, a sensibilidade de não deixar os muitos Paulos que chegam na igreja sumirem da igreja, porque ninguém acolheu esta pessoa. Ora, o resultado dessa amizade de Barnabé com Paulo foi a primeira viagem missionária da história da humanidade. Foi um momento marcante de triunfo da igreja. Deus usa o Espírito Santo que separa lá em Antioquia Barnabé e Paulo para uma viagem missionária. E essa viagem missionária gerou muitos frutos. E essa viagem trouxe grandes ganhos para a obra de Deus e crescimento. Ou seja, houve comprometimento de Barnabé com Paulo e com a obra. Que em nós haja esse mesmo pensamento de Barnabé, de acolher, de instruir, de cuidar, de abrir as portas, deixar a pessoa crescer para que ela possa frutificar também na obra de Deus. Ora, Barnabé abraçou aquele homem com muita fé e esperança. Se Barnabé não tivesse levado aos apóstolos, o que seria do evangelho? Porque este apóstolo se tornou depois o apóstolo dos gentios e aquele que abriu as portas do mundo para os gentios conhecerem a Jesus, inclusive nós. Foi numa noite que um homem vestido de branco na Macedônia apareceu dizendo para Paulo: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Ora, se Paulo não tivesse ido essa segunda viagem, a primeira e a segunda, nós que estamos aqui hoje no Brasil, nós estaríamos em trevas. Quando Paulo atravessa a Macedônia e entra na Europa, o evangelho chega do outro lado do mundo praticamente e chega até nós através daquela visão que este homem, acolhido por Barnabé, teve naquela noite em Troade. Então, nós devemos ter a mesma sensibilidade de Barnabé e de pegar o diamante bruto e lapidar e colocar na obra de Deus. E o diamante precisa brilhar. Todo diamante precisa brilhar. E eu como um discípulo maduro, um discípulo que revela maturidade, eu preciso deixar que o outro brilhe também. Aleluia! Mostrar as credenciais para um discípulo forte, a importância da maturidade espiritual e destacar o compromisso com o crescimento da obra de Deus. Tudo isso quem faz? Um verdadeiro discípulo que promove o crescimento de outro discípulo. Amém? Que Deus te abençoe e te use aí onde você está, como um acolhedor, como um lapidador, um ourives, que pega o ouro ainda encoberto no barro e tira com uma perícia, pega o diamante encravado no carvão e tira toda a sua sujeira e deixa ele brilhar, e brilhar, e brilhar, e se tornar muito valioso. Aleluia! Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero fortalecer você nessa hora a não parar na jornada cristã. Caminhe mais um pouco, ande mais um pouco. Vale a pena trabalhar para Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe, te dê uma aula maravilhosa. Mas não se esqueça de deixar o like da fé, se possível compartilhar ou quem sabe um comentário para nos empolgar a caminhar mais um pouco. Muito obrigado, a paz do Senhor. Até a próxima.